No lugar mais frio da Terra, onde o inverno mata em minutos, uma mulher de 90 anos vive sozinha à beira da floresta em Yakutia. Durante uma nevasca, ela ouve um som fraco demais para existir naquele frio. O que encontra atrás de sua cabana a obriga a fazer uma escolha impossível. Salvar aquela vida pode custar a sua. Quando a noite cai, algo silencioso começa a se mover entre as árvores. Esta não é uma história de heroísmo, mas de um instante em que alguém decidiu não virar as costas. No extremo leste da Sibéria, existe um lugar onde o inverno não é apenas uma estação, mas uma sentença. Yakutia, uma terra onde o frio rasga a pele, o vento nunca descansa e o silêncio pesa mais do que qualquer som. Durante meses, o sol quase não aparece, e quando aparece, não aquece. Ali, sobreviver exige rotina, disciplina e uma aceitação silenciosa de que qualquer erro pode ser o último. Foi nesse lugar esquecido pelo mundo que uma mulher idosa viveu por décadas, sozinha, na borda da floresta. Seu nome era Hashimi. Aos 90 anos, seu corpo já não acompanhava o ritmo do frio, mas sua vida seguia como sempre seguiu, simples, dura e silenciosa. A pequena cabana de madeira onde morava havia sido construída muitos anos antes, com as próprias mãos do marido, hoje já falecido. Era ali que ela dormia, cozinhava, se aquecia e esperava o inverno passar, ano após ano. Não havia eletricidade constante, não havia conforto, apenas um fogão a lenha, algumas mantas grossas, utensílios antigos e o conhecimento acumulado por uma vida inteira enfrentando o gelo. Hashimi sabia ouvir o vento, reconhecer quando uma tempestade se aproximava, medir o tempo pelas sombras e pela dor nos ossos. Naquele dia, porém, o inverno decidiu testar seus limites mais uma vez. O céu havia desaparecido atrás de uma parede branca. A nevasca começou cedo, mais forte do que o previsto. Mesmo assim, Hashimi saiu. Precisava de lenha. Sem fogo não havia calor. Sem calor não havia noite seguinte. Caminhou devagar até o pequeno monte de madeira empilhada atrás da cabana, cobrindo o rosto com o xale já endurecido pelo gelo. Cada passo afundava na neve. O vento empurrava, como se quisesse fazê-la desistir. Foi então que ela ouviu algo diferente. Um som quase inexistente, fraco demais para competir com a tempestade. Um gemido curto, baixo, irregular. Ela parou. O frio queimava os pulmões, mas ela ouviu de novo. O som vinha de trás da pilha de lenha. Com esforço, afastou alguns pedaços de madeira cobertos de neve e viu algo que não esperava ver. Um pequeno corpo marrom, encolhido, parcialmente congelado. Um filhote de urso. Estava imóvel, exceto por um leve movimento do peito. Os olhos semicerrados, o focinho coberto de gelo. Sozinho, vulnerável, condenado se nada fosse feito. Naquele lugar, qualquer pessoa saberia o que a lógica manda. Ursos não são animais domésticos. Filhotes não ficam sozinhos por acaso. A mãe poderia estar por perto. Aquele frio não perdoava a hesitação. Hashimi ficou ali por alguns segundos, sentindo o vento atravessar as roupas, sentindo o tempo escapar. Não pensou em perigo, nem em consequências. Pensou apenas que, se afastasse, aquele som fraco cessaria para sempre. Com dificuldade, ajoelhou-se na neve e tocou o corpo do filhote. Estava rígido, gelado, leve demais. Ainda respirava. Usando o pouco de força que tinha, ela o envolveu em seu casaco e o apertou contra o peito. O coração batia rápido, não de medo, mas de esforço. Cada passo de volta até a cabana parecia mais longo do que o caminho de ida. Quando finalmente fechou a porta de madeira atrás de si, o vento ficou do lado de fora, mas o silêncio entrou junto. Ela colocou o filhote no chão, próximo ao fogão, e reacendeu o fogo com o que restava de lenha seca. O calor começou a se espalhar lentamente.
O urso não reagia. Hashimi observava em silêncio, como quem espera um sinal. Minutos se passaram, talvez horas. Então, um pequeno movimento, um suspiro mais forte. O filhote se mexeu. Ainda estava vivo. Hashimi foi até a prateleira onde guardava seus alimentos. Havia pouco, muito pouco. O inverno tinha sido longo. Restava apenas um pedaço de peixe congelado, separado para sua refeição do dia seguinte. Ela segurou o peixe nas mãos, sentiu o frio atravessar os dedos e não hesitou. Aproximou-se do filhote, que começava a reagir ao calor, e colocou o alimento diante dele. O pequeno urso cheirou, tentou morder, fraco demais no início, mas aos poucos começou a comer. Cada mordida era uma vitória silenciosa contra o frio lá fora. A tempestade continuava. A noite caiu sem aviso. Dentro da cabana, duas vidas dividiam o mesmo calor, o mesmo espaço, o mesmo risco. Hashimi sentou-se próximo ao fogão, observando o filhote respirar, enquanto o vento batia nas paredes de madeira como se quisesse entrar. Ela não sabia o que viria depois. Não pensava no amanhã. Apenas mantinha o fogo aceso. Apenas esperava que aquela pequena vida resistisse até o amanhecer. A madrugada avançou lentamente, como tudo naquele lugar. O fogo no fogão precisava ser alimentado com cuidado, porque a lenha não era infinita. Hashimi se levantava em intervalos curtos, colocando pequenos pedaços de madeira, economizando cada chama, cada estalo. O filhote dormia encolhido, respirando com dificuldade no início, mas com mais regularidade à medida que o calor tomava conta do corpo ainda rígido. Do lado de fora, a nevasca seguia implacável, e o som do vento misturava-se aos estalos da madeira queimando, criando uma espécie de ritmo constante, quase hipnótico. Em alguns momentos, Hashimi fechava os olhos, apoiando as costas na parede da cabana, mas não dormia de verdade. O medo de o fogo apagar era maior do que o cansaço. O inverno da Yakutia não perdoa distrações. Muitas vezes, ela pensou na vida que teve ali, nos anos em que não estava sozinha, quando o marido ainda caminhava pela floresta, cortava lenha, consertava o telhado. Agora, restavam apenas lembranças e a rotina silenciosa. Ainda assim, naquela noite, havia algo diferente. Um peso novo no ar, uma responsabilidade inesperada. Quando o dia começou a clarear, a tempestade finalmente perdeu força. A luz cinzenta entrou pelas frestas da madeira, revelando o interior simples da cabana. O filhote se mexeu, levantou a cabeça com dificuldade e soltou um pequeno som, mais firme do que antes. Hashimi observou atentamente. Ele estava vivo. Mais do que isso, estava reagindo. Ela voltou até o canto, onde guardava o restante do peixe, e partiu um pequeno pedaço, oferecendo novamente. O filhote comeu devagar, ainda fraco, mas com mais vontade. Cada gesto confirmava que a decisão da noite anterior havia mudado algo que não poderia ser desfeito. Os dias seguintes passaram em um ritmo lento e tenso. Hashimi sabia que manter um filhote de urso dentro de casa não era algo simples nem seguro. Mesmo pequeno, ele cresceria. Mesmo fraco, carregava instintos selvagens. Ainda assim, ela não conseguia simplesmente colocá-lo para fora no frio. O inverno continuava severo. As temperaturas permaneciam extremas e a floresta ao redor seguia silenciosa demais. Ela dividia sua comida, diminuía suas próprias porções, derretia neve para beber e mantinha o fogo aceso o máximo possível. O filhote, aos poucos, começou a andar dentro da cabana, tropeçando nas próprias patas, curioso com os objetos, cheirando o chão, a madeira, o ar. Hashimi observava tudo em silêncio, intervindo apenas quando necessário. Não falava muito. Nunca foi uma mulher de palavras. Seus gestos eram precisos, econômicos.
À noite, o filhote se aproximava do fogão e dormia ali, respirando com mais força a cada dia. A cabana, que antes abrigava apenas uma vida solitária, agora carregava duas presenças, dois ritmos diferentes tentando coexistir. Certa manhã, ao abrir a porta para verificar o tempo, Hashimi sentiu algo diferente. Não era o vento. Não era o frio, era uma sensação antiga, um aviso que seu corpo reconhecia antes mesmo de sua mente entender. Ela observou a linha das árvores à distância. A floresta estava quieta demais. Então viu pegadas grandes na neve recente, frescas, ursas. O coração bateu mais forte. A mãe estava perto. Hashimi fechou a porta com cuidado e voltou-se para o interior da cabana. O filhote estava perto do fogão, brincando com um pedaço de madeira. Por um instante, ela apenas observou. Sabia que aquele momento chegaria. Sabia que não poderia manter o filhote ali para sempre. O medo não vinha da presença do animal adulto, mas do que poderia acontecer se a decisão errada fosse tomada. Ela precisava agir com calma. As horas seguintes foram marcadas por uma tensão silenciosa. Hashimi manteve o fogo aceso, mas evitou ruídos. O filhote, como se sentisse algo no ar, tornou-se inquieto. Caminhava até a porta, cheirava as frestas, emitia pequenos sons. Do lado de fora, a floresta parecia observar. Nenhum vento, nenhum pássaro, apenas o som distante de algo grande se movendo entre as árvores. Quando o sol começou a descer no horizonte, Hashimi abriu a porta da cabana lentamente. O ar gelado entrou como uma lâmina. Ela se afastou alguns passos, deixando espaço. O filhote hesitou, olhou para dentro da cabana, depois para fora. O instinto falava mais alto agora. Ele deu alguns passos inseguros na neve. Parou, olhou para trás. Hashimi não se moveu, não estendeu a mão. Apenas permaneceu ali, em silêncio, aceitando o que precisava acontecer. Então, na borda da floresta, uma forma grande se destacou entre as árvores. Uma ursa adulta, imóvel, observando, os olhos atentos, o corpo tenso. O filhote reconheceu, correu, pequeno, desajeitado, mas determinado. A ursa aproximou-se, cheirou o filhote, tocou-o com o focinho e depois ergueu a cabeça, encarando a cabana por alguns segundos. Hashimi sentiu o peso daquele olhar atravessar a distância. Não havia ameaça, não havia gratidão visível, apenas reconhecimento. Sem pressa, a ursa virou-se e seguiu para a floresta, o filhote logo atrás. As pegadas foram se afastando, engolidas pela neve e pelo silêncio. Hashimi fechou a porta. A cabana voltou a ser o que sempre foi, um espaço pequeno, simples, solitário. Ela sentou-se perto do fogão, sentindo o calor no rosto e respirou fundo. O inverno continuava, a vida também. Naquela noite, o silêncio parecia diferente. A cabana, antes preenchida por pequenos sons de movimento e respiração, agora voltava a ecoar apenas o estalo da lenha queimando. Hashimi permaneceu sentada por um longo tempo, observando o fogo consumir lentamente os pedaços de madeira, como se cada chama carregasse algo que precisava ser lembrado. Não havia arrependimento, também não havia orgulho. Apenas a sensação tranquila de que a escolha feita era a única possível. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao seu ritmo antigo. Acordar antes da luz, reacender o fogo, derreter neve, economizar comida, ouvir o vento. A floresta parecia igual, mas algo havia mudado. Hashimi percebia isso nos detalhes. No modo como o silêncio agora parecia menos pesado. No modo como seus passos, ainda lentos, encontravam mais firmeza no chão congelado. O inverno seguia brutal, mas não absoluto. Havia brechas. Sempre há. Às vezes, enquanto cortava pequenos galhos ou observava a linha das árvores ao longe, ela se perguntava se o filhote havia sobrevivido.
não como uma dúvida angustiada, mas como um pensamento simples, quase distante. Naquele lugar, sobreviver nunca foi garantido, nem para homens, nem para animais. Ainda assim, ela acreditava que aquela pequena vida tinha recebido algo raro: tempo. E muitas vezes, tempo é tudo o que importa. As semanas avançaram lentamente. A neve continuava a cair, cobrindo rastros antigos, apagando marcas do passado. A cabana permanecia firme, resistindo como sempre resistiu. Hashimi seguia vivendo, sem histórias para contar, sem testemunhas, sem aplausos. O que aconteceu ali não mudaria o mundo. Não seria lembrado por livros ou registros, e isso não importava. Em Yakutia, atos grandiosos raramente acontecem em voz alta. Eles acontecem no silêncio, longe de olhares, onde ninguém está assistindo. A decisão de abrir uma porta, de dividir o pouco que se tem, de não virar as costas, são escolhas pequenas, quase invisíveis, mas que carregam um peso imenso. Hashimi nunca se viu como alguém diferente. Para ela, ajudar não era heroísmo, era apenas continuidade, a mesma lógica que a fez sobreviver por 90 invernos. Certa manhã, ao sair da cabana, ela notou novas pegadas na neve. Não eram próximas, não eram uma ameaça, apenas sinais de vida seguindo seu curso. Hashimi observou por alguns segundos, depois voltou para dentro. O fogo precisava de atenção. O inverno ainda não tinha acabado. O mundo lá fora continuava indiferente. O frio não diminuía. A floresta não oferecia garantias. Mas, em algum ponto entre o silêncio e o vento, algo havia sido preservado. Não apenas a vida de um filhote de urso, mas a ideia de que, mesmo nos lugares mais extremos, a compaixão ainda encontra espaço para existir. E assim, enquanto o inverno seguia seu caminho implacável, uma mulher idosa continuou vivendo à beira da floresta, não como heroína, não como lenda, mas como alguém que, em um momento específico, escolheu cuidar. Nada mais, nada menos.